Olá, turma boa! Vamos falar sobre a origem dos seres humanos. E eu dividi essa aula em 3 partes, para não ficar cansativo. A origem dos seres humanos é um tema que é muito recorrente, mesmo para aquelas pessoas que possuem alguma convicção a respeito de como tudo surgiu, né? Esse mundo que é tão complexo, tão gigantesco, né? Às vezes bate uma dúvida, né? Às vezes você não entende exatamente é, como se deu determinado aspecto, como foi concebida determinada coisa, e às vezes você é, fica intrigado, procura um pouco mais, e isso é muito bom. A dúvida ela é boa para o conhecimento, porque ela nos permite é, entender melhor as coisas, né? Ver novas versões, ver o contraditório, ver novas teorias, isso é muito importante, né? A gente sair daquela nossa bolha, do nosso espaço, né? Muitas vezes a gente tem aquela percepção de que aquilo que nós acreditamos é o verdadeiro, né? E aquilo que os outros acreditam é o falso, né? É o negativo. Então é importante às vezes a gente ter acesso àquilo que não faz parte do nosso ambiente, né? Aquilo que é contraditório. E imaginem um planeta que é habitado por bilhões de pessoas, né? Naturalmente existem inúmeras teorias que procuram explicar como tudo surgiu, como o ser humano surgiu. E nesse conjunto de teorias, duas teorias ganham destaque, que é o criacionismo e o evolucionismo. Tá? Se a gente for analisar as palavras, né, elas já nos ajudam a entender um pouco o que cada uma teoria diz. O criacionismo, por exemplo. Criacionismo é uma palavra que deriva de criação. Ó, criação, criar. Imagine, algo que foi criado, inventado, não existia. Evolucionismo. A palavra evolucionismo deriva de evolução. A palavra evolução significa transformar-se, melhorar-se, evoluir, né? Sofrer um processo de metamorfose, tá? De desenvolvimento. Então, a própria palavra ela nos ajuda a entender um pouco o que cada uma teoria defende. Tá? É importante destacar também que algumas teorias procuram conciliar essas duas teorias. Vejam, as duas teorias são totalmente diferentes. Uma fala da criação e outra da evolução. Mas alguns pesquisadores, algumas linhas de pesquisas procuram conciliar, né, essas duas teorias, ou seja, aproveitar alguns dados do criacionismo, né, e alguns dados do evolucionismo, procura amarrar tudo isso e apresentar versões para o surgimento do ser humano. Tá? Então, vamos ver um pouco mais sobre o criacionismo. O criacionismo é uma crença de que a humanidade, os animais, a terra, o universo e tudo o que existe são frutos da vontade de um ser sobrenatural. Quem é esse ser sobrenatural? É Deus. Tá? A visão criacionista possui maior número de defensores. Essa teoria é ligada à religião. Ela está representada no livro de Gênesis da Bíblia. Inclusive eu coloquei um trecho aqui para vocês. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Pessoal, assim, a maior parte das pessoas, né, que nascem, que crescem em um ambiente religioso, né, está totalmente convencido de que tudo o que foi criado, né, o espaço natural, as pessoas, né, e todos os outros seres vivos que existem, são frutos da vontade, do amor, da bondade de Deus. Tá? Isso é uma coisa que está entranhada em nós, né? Que nascemos nesses ambientes religiosos, tá? Fazemos parte dessa cultura religiosa. Então, o que o criacionismo diz é que nós, seres humanos, somos fruto da vontade de Deus. Essa ilustração aqui, ela mostra pra gente, por exemplo, esse quadro 1, né? Ou seja, existia um vazio, um nada, e esse nada, ele passou a ser ocupado por terra e por espaço. Depois vieram as árvores, certo? Depois os corpos celestes, depois os animais, depois os seres humanos. Os seres humanos
na verdade, correspondem à figura que vai, digamos assim, orquestrar. É o ser inteligente, o ser vivo que vai, né, dominar essa natureza, né, essa terra. Né? Essa é a concepção religiosa. Tá? Bem, enquanto o criacionismo fala de criação, o evolucionismo vem numa outra perspectiva. Se uma teoria, o criacionismo, está ligado à religião, o evolucionismo está ligado à ciência. Né? Então veja bem, o evolucionismo é uma crença de que os seres humanos, os animais e os outros seres vivos são resultantes de um longo processo de evolução. A visão evolucionista é defendida pela ciência para explicar a diversidade dos seres que habitam a Terra. Essa teoria foi fundamentada no século XIX pelos naturalistas ingleses Charles Darwin e Alfred Wallace. Tá? O que basicamente o evolucionismo defende é que o ser humano, assim como os outros seres vivos que existem na Terra, eles, à medida em que o tempo foi passando, eles foram passando também por um processo lento, gradativo de mutação. Eles sofreram modificação na sua característica física, tá? Sofreram modificação na sua característica intelectual, mental também. Tá? Isso veio acompanhado. Então, essa teoria ela foi apresentada por esses dois pesquisadores, o Darwin e o Wallace. Esses dois pesquisadores, esses ingleses, eles coletaram uma série de informações a partir de viagens, né, que eles fizeram ao longo, por todos os continentes, né, pela América, pelo Sul da América, coletaram vários ossos de animais, restos de seres e foram fazendo catalogações. E então eles chegaram a essa conclusão de que, à medida em que o tempo passou, esses seres eles passaram por um processo de transformação também. Esse processo de transformação ele se deu a vários fatores, né? Inclusive pelo ambiente também no qual eles vivem. Tá? O Darwin, gente, ele lançou um livro em 1859, chamado A Origem das Espécies. O Darwin é a figura que vai ganhar maior notoriedade nesse processo, né? Mas é bom destacar também que ele não elaborou essa teoria sozinho. Claro, ele teve um papel muito importante, ganhou maior notoriedade, mas o Wallace deu grandes contribuições nos escritos do Darwin. Tá? Então, veja bem, essas ideias de que sugeriam que todos os seres vivos e também os seres humanos passaram por um processo de transformação ao longo do tempo e admitiram características essas da época, né, meados do século XIX, quando eles apresentaram essa teoria, a repercussão ela gerou um certo estardalhaço na sociedade, né? Até porque a gente está falando de uma Europa que era uma Europa religiosa, cristã, tá? Seja católica ou protestante. Então, pelo menos para a maioria das pessoas, essas propostas, essa ideia, né, ela foi totalmente repugnante, tá? Porque, naturalmente, ela não era a ideia defendida pela igreja. Como nós vimos, a ideia defendida pela igreja era a ideia do criacionismo, tá? Da criação. É bom destacar também aqui o seguinte, aqui tem duas imagens, certo? Uma errada, outra certa. Olha o que diz. Se evoluímos do macaco, por que ainda existem macacos? Na verdade, existe um erro muito comum de algumas pessoas acharem que a teoria evolucionista defende que nós, seres humanos, viemos do macaco, surgimos do macaco. E a teoria evolucionista ela não defende isso. O que a teoria evolucionista defende é que nós, seres humanos, e também os macacos, algumas espécies de macacos, né, possuem um ancestral comum, ou seja, um primata, né, que possibilitou o desenvolvimento e a formação de algumas espécies de macaco, e esse mesmo ancestral, esse primata, também possibilitou o desenvolvimento do ser humano. É isso que a teoria defende.
A teoria não defende que nós viemos do macaco, que nós descendemos do macaco, como muitas pessoas afirmam, né? Afirmam por não conhecerem, tá? E isso é compreensível, tá? Bem, a gente finaliza por aqui essa primeira parte. Na segunda parte a gente vai continuar. Obrigado e até mais!